eu fazer uma pergunta, Bia. No consultório, né? A gente está falando dos famosos. Você já Eu já identificou... volto. Primeiro, narcisista, ele vai para o consultório? Quem são os perfis que vão falar, eu preciso de ajuda? E quais aqueles que não vão de jeito nenhum bater no consultório? Narcisista é muito difícil. Porque o narcisista, ele se acha realmente acima da média. Ele se acha assim. Você estar com um narcisista, para ele, você tem um prêmio. Ele é uma mercadoria premiada. Então, por exemplo, ele acha normal você pagar para estar com ele. Pagar um restaurante, pagar, porque você está numa companhia maravilhosa. Nem todo narcisista é perverso. Porque quando é narcisista e perverso, já cai na psicopatia. Já está lá. Ele pode ser o rei do tabuleiro. Pode. Todos trabalham por mim, olham para mim. Mas não faz perversidade. Perfeito. Na hora que você detecta que ele já vai pegar a próxima vítima, tchau, não vai te Mas encher ele o não saco. tem dor e sofrimento. Não. Para buscar uma psiquiatria, Muito difícil. Ele só vai buscar se, por exemplo, ele tem um casamento ótimo, que ele tira muitas vantagens, ou porque aquela família dá um status para ele, ou abre portas para ele, ou porque ele é um cônjuge que é extremamente rico, então ele desfruta de um conforto. O que ele vai fazer? Aí a mulher fala, vou separar se eu não fizer terapia. Aí ele vai procurar. Mas e aí, ele fica? Nada. Nada. Porque quando você... Aí ele chega com a história, tipo assim, não, porque eu sofri, porque não sei o quê, porque ela não me valoriza, porque ela ganha muito dinheiro. Outra pergunta, alguns chegam para pegar diagnóstico, tipo, fez besteira... Muitos. E aí, olha, eu sou doentinho. Fala pra minha mulher que eu sou doentinho. Muitos. Bate e volta. Hoje nem tá batendo e voltando. Porque hoje, por exemplo, hoje eu atendo muito pouco, só atendo 2 dias. E nesses 2 dias, a pessoa que quer a consulta tem que mandar um e-mail antes, que só eu leio. Na história você já sabe. E aí, depois ali, tem que me convencer, que eu tenho todo um protocolo de exames que é extenso. É uma maratona. Se o cara chegar trazendo tudo pronto, vai levar uns 2 meses para fazer, ele quer. Tá. Entendi. Tem uma barreira Eu ali. tenho obstáculos. Tem que ser uma corrida com obstáculos, entendeu? E qual que é a maior incidência que aparece lá pra você? Com certeza, hoje, depressão. Depressão, né? Esse busca, né? Esse busca. Porque E tem não é nem sofrimento. ele que busca. A família vem. Porque chega um Leva. ponto, quanto mais grave, ele já nem busca. Tá. Ele já está querendo sartar fora. Quer se matar. Quer se matar. O índice de suicídio hoje, depois da pandemia, é uma epidemia. A gente tem uma epidemia De silenciosa, uma pandemia silenciosa de suicídio. Antes da pandemia, do Covid, a gente, em 2016, 2017, isso é pela Organização Mundial de Saúde, a gente já tinha um suicídio a cada 40 segundos. Não estou falando 40 minutos. 40 segundos ao redor do mundo. Gente, é muita coisa. É muita Porra, é coisa. coisa pra cacete. Tá? E desses que cometiam suicídio, para cada pessoa que cometia suicídio, 20 tentaram e não conseguiram. Então, assim, é muito. Depois que a gente teve a pandemia, isso aumentou muito. Faz sentido, né? Uma pessoa que comete suicídio, ela é necessariamente uma pessoa depressiva, não é? Eu não consigo pensar em nenhuma outra razão. Existe 90% dos casos de suicídio, 95% é evitável, porque é fruto de uma doença mental. Disparadamente, na frente, vem a bipolaridade. Bipolaridade. Porque a bipolaridade, ela vem com uma energia que o cara, quando está na euforia, ele é brilhante. Mas quando ele cai, é a depressão mais funda que tem. Ele é dos opostos. Ou ele está muito, muito, muito feliz, que é a euforia, que é uma alegria injustificável, ou ele está no fundo, no fundo, no fundo. Existem escalas na bipolaridade? Existe. Tipo, o cara, ele não fica muito feliz, mas também não fica muito para baixo. Existe. Mas tem o cara que fica muito para lá e muito para cá. Existe, por isso tem o tipo 1, tipo 2. Tem Tá. a distimia, que é como se fosse uma depressão leve e crônica. Tem a própria bipolaridade, é que você tem a euforia, tá? E essa é mais
mais difícil e depois a depressão. E tem uma bipolaridade tipo 2 que você não chega a ter euforia, você tem uma hipomania. Não chega a ter uma coisa assim extravagante, tá? Porque, por exemplo, o cara que está em euforia mesmo, ele não tem sono. Ele fica hipersexualizado, ele trabalha compulsivamente, tem ideias compulsivamente, ele não tem necessidade. Chega uma hora que você interna, não é por nada, você interna porque senão ele vai entrar em colapso. Ele vai morrer de arritmia, porque ele não dorme, ele não para de falar, ele não para de transar. É como tudo ficasse muito, muito over. Entendi. E quando ele vai para a depressão, essa depressão é um buraco, é como se ele saísse do 20º andar para o -20. Entendi. Por isso que ele é mais fácil de suicidar, o bipolar. Porque como ele sabe Essa o máximo... oscilação é rápida? Essa oscilação, não é rápida. Não é uma instabilidade. O borderline é mais instável. Tá. O bipolar, não. O bipolar, você vê nitidamente, quando ele está na euforia, aquilo que eu falei, ele não dorme, ele tem uma hipersexualidade, ele não se cansa. Tanto que, às vezes, você chega, parou, vamos botar para dormir, porque senão ele morre de arritmia cardíaca. Não come, nada. Muitos gastam demais, né? Tem alto consumo. Consome. Aí quando tá em mania, tipo, eu namoro com a filha do Bill Gates. Nossa. As coisas muito loucas, né? É uma coisa que você fala assim, o discurso você vê que não é possível. Porque é uma coisa de grandeza, sabe? É uma coisa... Tudo exagerado, tudo né? Exagerado. Tudo muito exagerado. E quando ele desce demais. Aí o que acontece? Como essa descida, o cara já teve no 20º andar, ele vai para o -20, ele chega lá embaixo e fala assim, nunca mais vai voltar. É a hora que ele se suicida. Porque o bipolar, ele nunca quer tratamento na fase de euforia. Porque para ele está ótimo, ele é o Superman, é a Mulher Maravilha. Agora, quando ele deprime, talvez seja a coisa mais difícil. E essa oscilação, ela tem causas, eu imagino. Ela não é do nada, ou é? Pode ser do nada. Puta, isso Aqui é perigoso. tem causa, é o borderline. Porque o borderline ele é tão sensível ao que está em volta, que, por exemplo, se o namorado falar assim, olha, hoje eu não vou poder, que eu estou aqui no trabalho, ela já fica, não, mas ele vai encontrar com outra mulher. Não, isso aí está mentindo, eu vou seguir, eu vou não sei o quê. Por quê? Porque ela depende daquela pessoa para viver. Ele tem um estímulo externo, então, Ele tem. Essa variação, por isso que a gente fala aqui no borderline, você tem uma instabilidade de humor. Na bipolaridade, você tem uma troca mesmo. Isso leva um tempo, não é assim de uma hora para outra. Não. Eu li certa vez que parece que, posso estar falando uma besteira, que o organismo, ele é uma defesa, inclusive, do organismo, né? O quê? Porque o cara, como você falou, o cara tá tão acelerado, mas tão acelerado, que o organismo fala assim, cara, eu preciso desligar, e aí desliga, e aí é uma depressão a consequência é a depressão profunda. Eu não sei se é defesa, por exemplo, mas é uma coisa que não dá para continuar naquele ritmo. E aí precisa desligar, e aí quando desliga, vai para a depressão. São as depressões mais dramáticas e mais difícil de tratar, porque quando você dá um antidepressivo, corre o risco dele virar para euforia de novo. E é isso que eu estou falando, são todos tratáveis, mas o problema é que você convencer um bipolar a manter tratamento é horrível. Porque quando você tira ele da depressão, mas não deixa para euforia, ele fala assim, não, mas assim não vale a pena. Eu era feliz, você está acabando com a minha felicidade. Imagina, um cara que não cansa de trepar, não precisa dormir, comprando horrores, como se não houvesse amanhã. Tudo, você vai ver, eu tive um paciente que ele, quando entrava em euforia, ele ia para Prado Júnior, pegava aquelas mulheres todas ali, daquelas casinhas infernais, né? Daquelas boates, pagava para todo mundo a noite inteira. Aí teve uma vez que ele estava perdido, né? E ele desaparecia. E aí eu cheguei no consultório, no dia seguinte, tem uma menina com uma bota até aqui, uma mini saia desse tamaninho, assim, com umas perucas, uma coisa. Estava esperando a senhora, mascando chiclete. Falei, pois não. Olha, fulano foi ontem lá. Eu falei, você achou? Ele está lá. Não, mas não sei onde ele mora. Mas ele me disse que a senhora podia liberar para ele me dar um carro. Ele me deu um carro. A senhora vai liberar? Eu falei, olha só, ele está em euforia. E eu já tratava ele, então eu cheguei a mandar um documento para o banco. Eu falei, se ele bater cheque lá, você não desconta. Aí, o que ele fez? Ele deu, na época era o cheque, e ele prometeu uma Mercedes classe A, você lembra? Nossa. Aí
falei, olha, vamos fazer o seguinte, me ajuda a achar ele, que ele não está bem. Ah, a senhora já está dizendo que eu não vou ganhar um carro. Não estou falando isso. Quando ele ficar bem, se ele quiser te dar um carro, o dinheiro é dele. Ele pode te dar. Mas hoje, certamente, você não vai ter o carro. Dá para você me ajudar? Que eu posso te ajudar. Aí tá. Foi, tá. Ela achou, estava na casa de uma outra menina, tá. Tratei, ficou bem. Aí, 2 semanas depois, ele falou assim, você pagou o carro para fulana? Eu falei, não, né? Vamos decidir isso, né? Eu prometi, né? Eu sou um sujeito homem. Eu falei, você é um sujeito homem, mas você há de convir que você estava doente. Não. Vamos fazer o seguinte, qual carro que eu prometi? Eu falei, uma Mercedes classe A. Eu falei, ela não vai ter dinheiro para pagar o seguro, não vai ter dinheiro para nada, nem consertar. Você quer dar? Quero. Você tem dinheiro? Tá. Dá um no Mille. Na época eu estava no Mille, com ar-condicionadozinho. Porque aí ela vai ter como sustentar. Gostei da ideia. Então, eu vou pagar também o PVA e o seguro de 1 ano, para dar tempo dela se adaptar. Chamei a menina. Ela, não, já sei, né, doutora, ele é doente, tudo bem, a senhora, pô, eu entendo, tá certo, a senhora está vendo do seu lado, seu paciente. Falei, faria por você, se fosse minha paciente. Se bote no lugar. Aí, não, tá certo. Falei, mas ele vai te dar 1 no Mille. Você pode escolher, papapá, e eu vou lá com você. Falei, tirei ele de cena. Foi, menina, a felicidade dela, a mulher. Eu te amo. Eu falei, não me ame. Não tanto. Eu falei, foi ele. E a próxima vez que ele aparecer lá fazendo isso, você vai me dar um toque. Porque isso é doença. Ele podia não pagar nada. É porque ele é legal, mas assim, não dá para ser legal o tempo todo. Sim, né? Ó, e você tava falando aí que existe o cara que ele tá numa leve depressão o tempo inteiro. A distimia. Distimia. Quais são as principais características dessa condição? A distimia, se lembra daquela hiena, ó, vida, ó, dor, ó, não. O hard, né? O hard, exatamente. É mais ou menos isso. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ai, vamos não sei aonde? Não sei. Você acha? Será que vai chover? Não, se chover, a gente, né, joga buraco dentro de... Ah, mas quantas pessoas vão? Sabe aquela pessoa que nunca é... Tipo Sempre assim, não, busca vambora, o seja copo que for. vazio, meio copo vazio. A distimia é muito chata, é pior de tratar. Porque como é uma coisa que quase se confunde com a maneira de ser da pessoa. É uma das coisas mais difíceis. Tá. É aquela pessoa que está sempre, você fala assim, não, vamos fazer uma festa. Ah, não, mas vamos gastar tanto, o pessoal vai comer e ainda vai reclamar. Vai dar trabalho. Não, e vai reclamar. Aí você fala assim, não, mas a gente chama um buffet. Não, mas vai fazer uma sujeira. Isso é facilmente confundido com um cara que tá só de saco cheio, né? Sim, mas aí o saco cheio é um momento. A distimia é o tempo todo. O cara pode estar no estresse. O tempo todo. Não. É suspeito. Mas eu já passei por tratamento psiquiátrico, já tomei antidepressivo, já tomei até uns antipsicóticos. Cara, mas assim, conversando com a minha médica, o diagnóstico que eu tive foi de, assim, principalmente, que eu tenho agora tá bem melhor, mas eu tinha um toque só que era um toque só na minha cabeça. De pensamento. Só... É o pior toque que Esse tem. é o pior de todos. É o mais exaustivo de todos. Então vamos você lá, não tem distimia. O toque que você fala é um transtorno Transtorno obsessivo compulsivo. De você tem eu tava conversando com Em looping sobre um pensamento. Não, de pensamento, que é o pior que tem, né? Porque quando você é visível... É um toque comportamental. É de pensamento. Não, tô dizendo, quando é um toque comportamental, a gente consegue sim, mudar o comportamento, ali isolar. a pessoa te pede para tirar esse copo, botar daqui, que ele não bota a mão. Aí você fala, não vou fazer. Aí a pessoa vai e acaba fazendo. O pensamento, ninguém vê. Putz, e ele é incontrolável, né? Ele é incontrolável. E aí? O Remédio? toque E aí de você entra numa pensamento- pira assim, ó, vou te falar como é que é. Você entra numa pira assim, não vou pensar nisso, mas só de pensar, Já não vou pensou, pensar nisso, já pensei. pensou. E aquela porra te consome o dia inteiro e você não consegue pensar em mais nada. E assim, Você pode falar sobre o que você pensava ou é uma coisa muito íntima? Não, Tá, então não não. fala não, porque desperta, abre o portal. Tá. Eu nunca pergunto a um toque que chega para se tratar, eu falo do que se trata seus pensamentos. Eu falo assim, você só pensa merda, né? Mas vamos lá. O dia que você quiser, não vai pensando mais nenhum, quiser falar, ok. Se não quiser, Mas também você pode ok. dar um exemplo para ilustrar? Qualquer coisa que você não... Por exemplo, eu tinha um paciente que era muito com a coisa de símbolos da igreja
e que aquilo ficava como se ele tivesse com tesão na Nossa Senhora, Aham. tivesse com tesão não sei o Tá. quê. Isso era muito comum nos adolescentes e adultos jovens. E aí, como é que acontecia com você, Igor? Cara, Olha, o- ele tá te manipulando. Como assim? Não, Você não, fala, você não tá ele dizendo. tá te manipulando, não fala. Não é pra ele falar. Não, porque, por é exemplo, só pra gente. toque, Não, eu só nunca quis ilustrar. indico. Eu entendi, mas o toque eu nunca indico psicanálise. Por Porque a quê? psicanálise você tem que estar voltando. E toda vez que ele volta, ele aciona o circuito repetitivo sim, desses sim. pensamentos. Se não for comportamental, você não tira o toque. Não tira. Você precisa da psicologia comportamental. Exatamente. É isso aí. Por quê? Porque Concordo. você vai lá, porque não é minha Não, mãe. Aí você está retroalimentando esse circuito. Concordo. Porque no toque existem circuitos elétricos no cérebro que eles disparam. disparam. É isso aí. Independente E de você. dispara por atos comportamentais. Sim. Se você não quebrar a rotina comportamental, dificilmente. Agora, como é que você conseguiu com o pensamento? Agora, que interessante. Cara, eu tomei uns remédios um tempo e depois eu fui tentando me educar, eu acho. E assim, eu tenho certeza que isso daí é uma coisa que só funcionou pra mim porque eu sou eu. Não dá pra eu recomendar pra ninguém. Mas no meu caso, eu fui entendendo que porque assim, no começo eu não sabia que Não, isso e era... quem tem toque, toque. faz parte do princípio seguinte: só eu que penso isso. Ninguém pensa. Você fala o Aí toque ele de se- pensamento. Sim, ou qualquer toque, mas porque o toque tem o de pensamento e comportamento, O comportamental, e tem só de... você nem sabe que você tá. Assim, eu tenho toque. Ou eu. Meu Deus, eu tô com 2 toques. É. Não, Ô, Bia, quem fiz- trabalha com internet é dodói. Eu tenho. Alguma coisa tá tem. ouvindo, né, criança? Não, mas o meu psicólogo me deu alta. E eu continuei. Eu falei, não, eu quero porque continuar. ele falou assim, não tem jeito. Mas era comportamental e realmente você tinha que fazer a. Mas posso te dizer uma coisa? O toque é também uma das coisas mais desafiadoras. O toque de pensamento mais desafiador ainda. Eu imagino, porque eu não consigo imaginar Toda como é que parar pessoa que com o tem pensamento. toque, ela acaba indo para depressão. É a consequência. Por quê? Porque leva o cérebro à exaustão. Porque o toque só pensa coisa ruim, meu filho. É. Por isso que é obsessivo. O toque Só pensa de coisa- pensamento. Não, qualquer toque. Não, mas no meu caso era o transtorno obsessivo compulsivo de que eu tinha que fazer aquilo, senão Porque senão o mundo aconteceu ia uma coisa acabar. ruim. É isso aí. Nenhum toque. Ó, quando você fala transtorno obsessivo, obsessivo é porque você isso aí, tem é verdade, Bia, pensamentos é verdade. negativos. Se eu falar, se você Se eu chegar não pra mim, fizesse aquilo, a vida não tinha claro, sentido. Tinha que se fazer. você falar pra Que mim, meu merda, né? pensamento obsessivo é com a Gisele Bündchen, eu falei, isso é mantra. Pra você é mantra. Pra você é mantra, Ricardo. Porque se é uma coisa boa, não pode ser pensamento obsessivo. Obsessivo, seria um- ele se repete, ele é negativo. E a conclusão dele é negativa. Também, Porque sempre. você quer mais e mais e mais. Pra não e você... acontecer a coisa ruim que você acha que vai acontecer. O que acontece? Um cérebro submetido a isso, ele vai deprimir. Porque ele não aguenta ficar salvando o mundo o tempo todo. isso aí. É, boa. Porque o paralelo era esse. Se Então, não fizer, você o tem uma consequência negativa. Se não, negativa, que não é, se não é com você, é com pode as ser- pessoas que você ama. Ou pra vida. O meu era uma coisa de vida. Não, ou para as pessoas que você ama. O meu era uma coisa meio de projeto de vida. Não era uma coisa fantasiosa. Tipo, se não acontecer, vai acontecer uma merda. Era se eu não fizesse, eu tava... Arruinado. Não, eu ia... como é que eu posso dizer? Eu não estaria vivendo da maneira correta que deveria ser vivida. Entendi. Você Então, entendeu? tem uma autopunição aí. Sim. Então, o que acontece? Que bom, estou muito feliz, porque quem tem toque não pode ser psicopata. Uau! Eu estou diante... Mais uma, hein? Eu estou diante... broxa eu e es- com toque. Aí, ó. Eu estou diante, porque ele sofre. O toque Duplamente sofre. não mataremos ninguém, cara. Ó, olha, estou diante de 2 homens que são honestos, porque o toque, ele é honesto. Ele não suporta ser desonesto.